Boa tarde, meus amigos. Hoje nós vamos fazer uma postagem bem rápida sobre um momento do conflito árabe-israelense, um momento de distensão, que foram os acordos de paz que foram assinados em Camp David, residência de veraneio dos presidentes dos Estados Unidos, na orla do Atlântico, no estado de Maryland. Para que dois protagonistas aí do conflito, Israel e Egito, assinassem esse acordo, nós temos que fazer aqui alguns antecedentes. Eu me lembro que eu fazia segundo ano científico, hoje segundo ano do ensino médio, em 1977, no Colégio Marista, aqui de São Luís. Aí um belo dia de 77, o presidente egípcio Anwar el-Sadat, ele telefona é força de expressão, para o então primeiro-ministro de Israel, Menachem Begin, dizendo que ele iria fazer uma visita a Jerusalém uma semana depois. Vejam vocês, Egito e Israel, dois países que guerreavam há mais de 30 anos. Aí quando Sadat me vem com essa aí, esse cara é louco, quando ele aterrissar no aeroporto internacional David Ben Gurion, ele vai ser metralhado. Mas o Sadat pegou o avião presidencial e se dirigiu para Jerusalém, se dirigiu para o aeroporto David Ben Gurion, que fica entre Jerusalém e Tel Aviv. E o Menachem Begin, com todo o seu staff, foi recebê-lo. Apertaram as mãos e costuraram aquilo que no ano seguinte seria esse acordo de paz de Camp David, que só foi assinado oficialmente em 79, mas as conversações aconteceram em 1978, nessa cidade balneária, que é a residência de veraneio dos presidentes dos Estados Unidos, Camp David. O que ficou acordado neste acordo de paz de Camp David, tá? Que o Egito reconheceria a existência de Israel. Então o Egito foi o primeiro país árabe a reconhecer a existência de Israel. O segundo foi a Jordânia, em 1994. Isso vai ser tema de outra publicação. Então o Egito reconheceria a existência de Israel. Em contrapartida, o Egito não iria reconhecer de graça. Qual foi a contrapartida que seu Sadat exigiu do governo de Israel, do primeiro-ministro Menachem Begin? Sadat exigiu, em contrapartida, que o exército israelense se retirasse da península do Sinai, aquela mesma península onde Moisés recebeu os 10 mandamentos, tá? Então que Israel se retirasse dessa península do Sinai. Foi nessa península do Sinai, aliás, essa península do Sinai havia sido anexada pelo exército israelense em 1967, na Guerra dos 6 Dias. Então o Egito, através de seu Anwar el-Sadat, reconhece a existência de Israel. Israel, em contrapartida, devolve a península do Sinai para o Egito. Então, essa foi a principal assertiva acordada neste acordo de paz de Camp David. Quer dizer, começou a ser costurado em 77, as reuniões aconteceram em Camp David em 1978 e formalmente o acordo foi assinado em 79, tá? Então foi mais ou menos isso que foram os acordos de paz de Camp David. Por esse acordo de paz de Camp David, Menachem Begin, primeiro-ministro de Israel, tá? E Anwar el-Sadat receberam o Prêmio Nobel da Paz. Quem intermediou este acordo de Camp David foi o então presidente dos Estados Unidos, vivo até hoje, 2019, o presidente Jimmy Carter, está com mais de 92 anos de idade nos dias atuais. Inclusive, depois ele fundou uma fundação, essa fundação, inclusive, já também foi agraciada, agora nos anos 2000, com o Prêmio Nobel da Paz pelo conjunto da sua obra. Em outra postagem a gente pode falar sobre essa Fundação Carter.
tá? E uma outra coisa, no momento que Sadat assina o acordo de paz de Camp David, ele assina também a sua sentença de morte. Por que ele assina a sua sentença de morte? Porque ele foi considerado por boa parte do mundo árabe como sendo um traidor, porque afinal de contas reconheceu a existência do invasor. Quem é o invasor para a maioria dos árabes? A pátria judaica. A pátria judaica que é representada pelo Estado de Israel. Tanto é que, em 1981, numa parada militar nos arredores do Cairo, ele vai acabar sendo assassinado. Assassinado pelos próprios egípcios radicais, que consideraram-no como traidor quando ele reconhece a existência de Israel. Então, em muitos países árabes, a morte de Anwar el-Sadat foi comemorada, tá? Anwar el-Sadat, então, morreu em 1981 numa parada militar que aconteceu no Cairo. Ele foi morto pelo seu próprio exército. 2 jipes pararam no palanque e metralharam o palanque. Morreram 11 pessoas. Uma das pessoas que morreram no palanque foi ele. Nesse palanque estava o seu vice-presidente, o Hosni Mubarak. E esse Hosni Mubarak, ele vai assumir no lugar de Sadat, vai manter os acordos de paz de Camp David e vai governar o Egito com mão de ferro durante 30 anos. Vejam, 81 mais 30, 2011. E ele vai acabar sendo derrubado, está vivo até hoje, pelo menos até o dia de hoje. Ele vai acabar sendo derrubado pela Primavera Árabe em 2011. Sobre essa Primavera Árabe a gente já falou algumas vezes para vocês aí. Então foi mais ou menos isso que foram os acordos de paz de Camp David. O Egito então foi o primeiro país árabe a reconhecer a existência de Israel, tá? Até hoje esses países mantêm relações diplomáticas. Eu me lembro que quando eu fui ao Egito em 1995, quando eu estava no aeroporto do Cairo, esperando um avião da Lela El Al para ir para Israel, eu me lembrei, poxa, eu estou nesse momento aqui no aeroporto esperando um voo para ir para Jerusalém, estava no Cairo para ir para Jerusalém. Esse voo, eu pensei comigo, há 15, 16, 17 anos atrás, era impossível de ser feito, porque os 2 países eram arqui-inimigos, travaram várias guerras, guerra do Yom Kippur, guerra dos 6 dias, e hoje aqui eu estou voando do Cairo para Jerusalém. Então, em linhas gerais, foi isso que foi o acordo de paz de Camp David, certo? Se você gostou da nossa postagem bem informal aqui novamente no Carvo, você dá um like. Se não se inscreveu no canal, se inscreva no canal e aperte o sininho para receber as nossas publicações. Tá? Um grande abraço a todos e meu cordial boa tarde.